são os pais da igreja? Qual a importância deles para a nossa vida e para a nossa teologia? Quando nós falamos de pais apostólicos, nós estamos falando de uma geração de grandes homens da igreja que se dispuseram a ser os sucessores naturais dos apóstolos. Então, de todos os apóstolos, apenas João teve uma vida até o final, morreu de morte natural mais ou menos na virada do 1º para o 2º século, e a partir da morte de todos os apóstolos, as pessoas que lideraram a igreja e levaram a igreja adiante, nós estamos falando de pessoas que foram, vários deles, discípulos diretos dos apóstolos e que de alguma maneira vão conduzir a igreja para novos tempos, saindo do tempo apostólico e entrando para um tempo que nós chamamos de patrística. Quando pais, nós estamos nos referindo justamente às pessoas que tiveram essa autoridade espiritual e como grandes e influentes teólogos, professores e mestres cristãos que, em muita medida, conduziram o cristianismo na primeira forma ou na primeira geração. A grande importância dos pais da igreja é que, apesar deles terem preocupações diferentes e talvez opiniões teológicas diferentes umas das outras, a sua grande preocupação era fortalecer a fé, era preservar a fé apostólica e fortalecer a igreja. Hoje em dia, quando nós falamos de teologia, de fé cristã, nós não fazemos teologia a partir de um vácuo ou criamos as coisas a partir de nós mesmos. Não, nós recebemos essas pérolas, essa herança dos pais da igreja e assim então podemos preservar no nosso tempo aquilo que já foi elaborado, já foi construído canonicamente desde a igreja primitiva. As igrejas acreditam que os pais da igreja proporcionaram aí os rudimentos e os primeiros passos, não somente de uma interpretação das escrituras sagradas, mas também a continuação aí de um direcionamento baseado no novo ensino, que são os ensinos dos apóstolos. Então há todo um condensamento ou toda uma estruturação da igreja, adequando-se àquilo que Paulo deixou como documentos, aquilo que Pedro deixou como cartas e aquilo que nós temos dentro dos evangelhos. Muitos crentes olham para os pais da igreja com uma certa desconfiança porque evocam todos aqueles princípios de veneração aos santos ou de idolatria. Nada disso. Nós, como protestantes, também valorizamos o esforço desses grandes homens de Deus porque eles foram a vanguarda teológica e eles colocaram as bases de quase todos os grandes conceitos teológicos que nós temos hoje. A doutrina da Santíssima Trindade, a doutrina da autoridade da palavra, a doutrina da igreja, uma eclesiologia, uma missiologia, tudo isso foi de maneira rudimentar, mas de maneira pioneira, estabelecido por essas pessoas. É lógico que eles tiveram erros, é lógico que eles tiveram muitos acertos. E nós temos que dar um certo crédito a ele porque eles foram os primeiros. Então, de lá para cá, sem dúvida, nós tivemos uma curva de aprendizado, aprendendo tanto com erros, tanto com acertos. Então nós devemos valorizar essas pessoas que foram os primeiros a pensarem, a raciocinarem, a fazerem teologia diante de Deus, porque eram homens extremamente piedosos, colocando as bases daquilo que nós conhecemos como cristianismo e as suas principais doutrinas. Graças, pais, amados irmãos da Igreja Batista Central de Vitória. Como é bom poder estar com vocês novamente nessa noite, poder compartilhar um pouquinho de um tema tão importante e relevante que é a educação na patrística. A minha oração é que nós possamos caminhar nesse processo de aprendizagem juntos e que o nome do nosso Senhor seja glorificado e engrandecido. Vale destacar também que o nosso propósito nessa noite ele é panorâmico. Haja vista o tema da patrística ser extenso, quase 400 a 500 anos aí de estudo, de pensadores, de pessoas importantes que poderiam ser discutidas, pensadas aqui. Então nós vamos tentar dar um panorama
na vida de alguns pais apostólicos, de alguns pais da igreja, e também nós vamos pensar em falar um pouquinho sobre a forma como eles olhavam para a educação. Ou seja, o nosso objetivo nessa noite será dividido em 3 partes. Na primeira, nós iremos apresentar o conceito de patrística e como surgiu esse movimento. Já na segunda parte, nós iremos refletir sobre a vida de alguns pais da igreja, sempre destacando que tudo isso é de forma panorâmica, porque nós precisaríamos ter um encontro desse para falar especificamente sobre cada um deles. Então é um semestre de aula, é uma coisa muito ampla a se pensar, mas eu creio que nós conseguiremos ter uma dimensão da vida de alguns desses pais. E por último, nós vamos refletir sobre algumas ideias educacionais presentes na forma de pensar e de ver o mundo desses pais da igreja. Então, para a gente pensar e para a gente ter um entendimento um pouco mais completo do que é tudo isso, vale a pena a gente destacar alguns conceitos importantes que eu julgo ser para o nosso entendimento. O professor Lucas Gesta, da pós-graduação em História do Pensamento Cristão e do Cristianismo do Seminário do Sul, ele faz uma distinção entre história eclesiástica e história. Vale dizer também que para ele, o objetivo da história eclesiástica é pontuar a sua postura intelectual, a defesa da fé, bem como atribuir valor à experiência denominacional a qual está inserida. Ou seja, tudo isso que eu estou dizendo. Quando se fala de história eclesiástica, nós estamos falando da história de uma denominação. Nós estamos falando da história de uma igreja específica. Nós estamos falando da história de um grupo que foi se construindo ao redor da história, que foi se formando de forma que ela foi se tornando o que ela é hoje. Então o historiador ele para refletir sobre esse movimento, sobre essa formação desta igreja. Já a história da igreja, a história do cristianismo, ela é a parte da ciência histórica. E ela baseia-se em métodos, em considerar esta religião como qualquer outra religião, e as igrejas como qualquer outras igrejas ou instituições humanas no decorrer da história. Então, a história da igreja, ela é uma ciência como todas as outras ciências, porque ela tem métodos de pesquisa histórica, ela parte também de análises que comprovam sobre a vida, análise empírica sobre a vida de determinados pensadores, e ela acaba se formando por um conjunto de saberes. O que eu estou querendo dizer? A história da igreja, ela vem com uma abordagem e com métodos de pesquisa histórica, como eu já falei, sociológica, antropológica, psicológica e tantos outros saberes que foram se construindo ao longo do tempo, que acabam se complementando para formar esse estudo da história da igreja. Ou seja, a história da igreja, ela trata da teologia e da vida religiosa, mas de forma diversa daquela que o teólogo ou um membro de uma igreja faria. O historiador da igreja, ele é alguém que vá até determinado fato histórico, que vá até momento circunstancial da história, e ele então se despe, ele então se esvazia dos seus próprios conceitos no intuito de achar o que realmente aconteceu ali. Então é como se o historiador secular fosse pesquisar sobre a Idade Média. Ele então precisa se abster dos seus pensamentos hoje, para não levar o pensamento de hoje lá, porque isso nós chamamos na historiografia de anacronismo. O historiador, que é um profissional, que é um cientista, que é um pesquisador, ele vai até a fonte histórica e ele tenta no máximo se despir de si mesmo para que o real fato, para que a real interpretação de determinado momento seja apresentada. Outra coisa que vale a gente pensar são os conceitos de heresia e ortodoxia. Nos manuais de história eclesiástica e de teologia, sempre nós vamos nos deparar com o uso desses termos, heresia e ortodoxia, e eles vêm sempre com o intuito de julgar personagens e movimentos que desenvolveram um pensamento, que definiram uma teologia, que definiram uma forma de ver as escrituras, o mundo e todo o seu contexto.
Então, o termo ortodoxo, ele traz a ideia de algo certo, bíblico e santo. Já o termo herege, ele é o contrário do termo ortodoxo. O termo herege, ele conota algo de mentiroso, antibíblico e pecaminoso. Hoje em dia, os historiadores da igreja, os pesquisadores que estudam o cristianismo, eles não usam mais o termo heresia. Hoje em dia surgiu-se o termo heterodoxia, que vem com a mesma ideia para apresentar algo já que nós conhecemos como heresia, mas eles vêm hoje com uma ideia de tentar, de certa forma, não ser tão ofensivo na fala, no dizer, até porque quando nós olhamos para a história da igreja, nós precisamos nos perguntar de qual igreja. Existem diversas igrejas, diversos movimentos na história da igreja. Quando você olha para a Reforma Protestante, você vai ver alguns movimentos acontecendo ali. Então você vai ter o movimento do luteranismo, do anglicanismo, do calvinismo, o surgimento dos batistas. Então você vai ter alguns movimentos acontecendo. Então por isso que eles usam heterodoxia hoje para usar essa ideia do termo, para não usar essa ideia, perdão, do termo heresia. Além disso, quando nós paramos para pensar na patrística, vale destacar que a Bíblia, ela tem algumas características, então ela apresenta alguns cargos na história, ela apresenta alguns cargos da igreja, e os pais da igreja, os primeiros pensadores, eles vão ter um grande embate, um grande debate sobre essa sucessão. Então surgiu-se no início o que os pesquisadores chamam de doutrina da sucessão apostólica. E o que é essa doutrina? Ela é uma doutrina na qual os bispos e os líderes autorizados da igreja eram aquelas pessoas que vieram de uma sucessão de outros líderes contínuo que chegassem aos discípulos e os apóstolos. O que eu estou querendo dizer? A doutrina da sucessão apostólica, ela vem com a ideia, com a proposta de dizer que houve uma sucessão de liderança na igreja, que começou com Jesus Cristo passou para os apóstolos passou para os pais da igreja, e assim consecutivamente foi acontecendo. Vale pensar que o debate nessa época, ele geralmente se concentrava na questão da autoridade da igreja. Por quê? Porque as comunidades que existiam ali, geralmente elas eram gnósticas. Havia algumas comunidades, que existiam naquele movimento, que eles tinham um pensamento gnóstico. E eles fugiam da hierarquia crescente do cristianismo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O gnosticismo, as igrejas que surgiam do gnosticismo, a ideia de gnoses é conhecimento. Então, os gnósticos, eles acreditavam que a salvação e que todas as coisas, elas eram baseadas no conhecimento que eles tinham, que eles possuíam, que eles recebiam. E os pensadores, eles vão dizer que a sucessão, ela acontecia porque os apóstolos, eles ensinaram uma doutrina, uma gnose especial, e que essa gnose, elas foram deixadas, que essa doutrina, ela foi passada para aqueles que foram seus discípulos direto. E aí eles diziam que de qualquer forma, essas pessoas, se elas tivessem recebido algum segredo, elas precisavam transmitir esse segredo a toda a igreja, e não de forma que eles guardassem ou que ficasse exclusivo a um grupo. Por isso, os pais da igreja, eles vêm com a proposta de dizer que, para sabermos qual a doutrina correta que existia naquela época, era mais confiável ouvir e seguir aquilo que os discípulos diretos de Jesus havia dito, que nesse caso aqui nós estamos falando dos 12 apóstolos, e depois alguns outros discípulos que ficaram vivos. Depois nós vamos ter também Atos, a instituição de outro apóstolo no lugar de Judas. E na ausência destes apóstolos que foram testemunhas oculares de Jesus, pessoas que caminharam com Cristo, que tiveram um ensinamento direto do próprio Cristo, agora o que deveria ser ouvido, o que deveria ser entendido, era aquilo
que os discípulos dos 12 passavam. Ou seja, era aquilo que os discípulos dos apóstolos ensinavam, mostravam como correto, mostravam como aquilo que deveria ser aprendido, aquilo que deveria ser ensinado no seio da igreja. E é interessante que no primeiro século nós temos alguns bispos cristãos que eles foram diretamente batizados por apóstolos como Pedro e João. Dentre destes nós poderíamos destacar Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna. Clemente de Roma foi discípulo de Pedro, Policarpo de Esmirna, discípulo de João. E a maioria das pessoas que viveram com os apóstolos são tidos como aqueles que fazem parte da sucessão apostólica. Mas vale destacar que grande parte das igrejas locais que haviam naquele tempo, elas não tinham um apóstolo como referência, como fundador daquela igreja. Porque a igreja foi avançando. Depois da morte de Estevão, nós vamos ver que há uma grande dispersão, o evangelho vai alcançando e Deus vai salvando, e missionários vão sendo enviados após o surgimento da igreja de Antioquia, e pessoas vão sendo levantadas, Deus vai salvando pessoas, e igrejas vão sendo formadas. Mas vale destacar também que já no século II, essa questão ela não tinha tanta importância da sucessão. Por quê? Porque fazer parte da sucessão apostólica naquele momento era reconhecer a doutrina dos bispos apostólicos e segui-la. Era reconhecer aquilo que os bispos, os pais apostólicos tinham, os pais da igreja tinham, e aquilo que os apóstolos, ensinaram para a igreja. Porém, com o grande crescimento da igreja, a forma como a igreja foi se expandindo geograficamente e começou a se surgir ameaças internas e externas, a igreja viu-se na necessidade de novamente buscar, cristalizar, formar, edificar uma nova liderança. E aí volta-se aquilo que era tido no primeiro século, quando havia a sucessão apostólica. No segundo século há uma diminuição da importância disso, porque o que era priorizado, na verdade, era o seguir aquilo que esses apóstolos ensinavam. Conforme a igreja foi crescendo, avançando, houve-se a necessidade de novamente reconhecer a doutrina dos bispos e apóstolos e segui-las. E isso vale destacar que acabou culminando na formação novamente de uma hierarquia na igreja. Ou melhor dizendo, acabou determinando novamente funções na igreja. Vale destacar que os apóstolos já falaram sobre isso. Paulo, quando ele vai escrever, ele vai dizer que Deus deu alguns para mestres, outros para apóstolos, outros para pastores e mestres, alguns para evangelistas. Então, cada um já tinha uma função na igreja. Mas, nesse momento, nós vamos ver que, inicialmente, a igreja que foi liderada pelos apóstolos, nós vamos ver em Efésios 4:11, depois disso daí, ela cria-se uma hierarquia nessa liderança. E nessa hierarquia, ela foi instituída da seguinte forma: bispos, presbíteros e diáconos. E cada um deles tinha uma função específica no desenvolvimento do corpo da igreja. De acordo com um pensador chamado Kibuka, embora a palavra presbítero, comparativo de presby, antigo, ancião, velho, significa, no caso, os mais velhos em grego, se refira à idade, o costume de procurar conselho junto aos homens mais velhos da comunidade veio, em determinado momento, a significar que mais velho ou presbítero passasse a designar um funcionário idealmente escolhido por causa da sabedoria. Ou seja, o termo presbítero, ele surge com a ideia de ser alguém que tem uma bagagem, que tem uma sabedoria, que tenha um conhecimento, e que esse conhecimento pode ser transmitido para os mais jovens, para os mais novos. E isso é interessante, que naquele momento os presbíteros eles tinham um papel de supervisão pastoral, que ia além das responsabilidades dos presbíteros que havia nas sinagogas, que havia no judaísmo. E por esse motivo nós vamos encontrar, nessa classificação, nessa divisão de hierarquia,
a palavra episcopos, que ela traz a ideia de um supervisor, de um bispo. Por isso, presbítero naquela época, nós poderíamos dizer hoje que ele seria um pastor de uma igreja local. Alguém que tivesse uma responsabilidade limitada a um espaço geográfico pequeno. E aí nós vamos ver mais à frente que essa divisão, ela acaba dando ao bispo amplos poderes. Porque os bispos são aquelas pessoas que coordenam uma região, que coordenam uma nação, que coordenam um espaço geográfico maior. Como nós podemos ver na divisão de funções, ela surge com a necessidade de recorrer a algumas figuras de autoridade. Mas com essa questão dos presbíteros, com o passar do tempo, nós vamos ver que o presbiterato, ele vai perdendo o vínculo com a idade. Então, o presbítero, ele, conforme vai passando o decorrer do tempo, o decorrer do dia a dia, as circunstâncias foram acontecendo na igreja, eles pararam de olhar para o presbítero somente como uma pessoa anciã, uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais experiente. E hoje ele se tornou muito parecido com aquilo que nós chamamos de pastor, que é uma pessoa que foi chamada, vocacionada, preparada, instruída, mas que idade não quer dizer maturidade. E isso vale a pena pensar com os irmãos, porque às vezes a gente acha que a ideia de maturidade, ela vem com uma pessoa que viveu muito, mas nem sempre. É claro que uma pessoa que viveu mais, ela tem mais experiência, ela tem mais tato, ela tem mais entendimento das circunstâncias, das coisas, ela é mais experimentada em muitos aspectos, em muitos assuntos, porque ela passou por muita coisa. No entanto, quando nós pensamos na função de liderar a igreja, na função de conduzir uma igreja, maturidade nem sempre quer dizer com mais idade. Ela quer dizer com pessoa que se desenvolveu mais, com pessoa que conheceu mais a Cristo, que reconheceu mais a Cristo, que se curvou mais de Cristo. Já o diaconato, naquela época, ele continua com a sua função na qual ele foi designado em Atos. O diaconato, ele era um grupo ou uma pessoa, o diácono, ele tinha a função de cuidar da parte social da igreja, de toda obra que não fosse a pregação e a celebração do culto, e bem como as doutrinas da igreja. Ou seja, o diácono era aquela pessoa que tinha uma função na igreja, mas como um cuidador. Era aquele que olhava as necessidades das pessoas, era aquele que olhava as necessidades dos membros, e ele então, incumbido pelo Espírito Santo, direcionado pelo próprio Deus, ele fazia com que a igreja, com que os irmãos cuidassem e suprissem as necessidades daquelas pessoas que ali estavam passando. Já a função dos bispos, nós vamos ver que ela era um tanto quanto diferente, como eu já falei. O bispo, ele participava da administração das disciplinas dos fiéis, ele supervisionava ou presidia as cerimônias religiosas, ele consagrava e ele também tinha atribuição de função aos outros ministros, ou seja, ele era aquele que dava a função, que dava autoridade, que dava o direcionamento. Ele era aquele que conduzia o presbítero e outros líderes para que a igreja pudesse funcionar de uma forma plena e ampla. Além disso, nós vamos ver que os bispos, eles gerenciavam os fundos comuns. Assim como lá em Atos, nós vamos ver os apóstolos gerenciando aqueles recursos que eram enviados, como no caso de Barnabé, quando ele vende o que tinha e deposita aos pés dos apóstolos. Nós vamos ver que depois, no século I e no século II, quem passou a gerenciar esses fundos, a conduzir esses recursos, foram os bispos. E além disso, eles eram as pessoas que solucionavam os conflitos em que os cristãos estavam passando. Vale dizer que, naquele momento, algumas pessoas acabavam tendo que recorrer aos juízes das nações, aos juízes que haviam ali. No entanto, seguindo o conselho de Paulo, que vai dizer aos coríntios que nós precisamos aprender a nos julgar, a nos conduzir, os bispos, eles eram as pessoas que conduziam as demandas que os cristãos não queriam levar os juízes de fora. Então, só para os irmãos terem uma ideia, a responsabilidade dos bispos, elas eram muito ampla, muito grande. E aí surge, então, a ideia dos bispos como aqueles que tinham uma responsabilidade maior.
antes da gente dar continuidade na nossa exposição e na nossa reflexão sobre os pais da igreja, eu acho que vale a pena a gente destacar o conceito de patrística. Nós entendemos por pai da igreja os escritores, leigos ou sacerdotes, considerados fontes de ortodoxia, de pureza doutrinária e da fundação de doutrinas importantes. Esse pensamento não é meu, não sou eu. Na verdade, nada do que eu estou dizendo aqui surgiu unicamente de mim. Eu estou baseado no pensamento de muitos autores. Mas isso aqui também quem descreve é o mestre Lucas Gestas, da pós-graduação em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão do Seminário do Sul. E eu achei bastante interessante, porque ele vai fazer algumas definições. Ele vai dizer sobre a patrologia. E o que é patrologia? A história da igreja entende, os historiadores da igreja entendem por patrologia o estudo sobre a vida, as obras e a doutrina dos pais da igreja. Ou seja, eu quero estudar sobre Orígenes. Então, esse estudo sobre a vida dele, sobre aquilo que ele escreveu e sobre o pensamento dele é tido como patrologia. Já a patrística é entendido como o estudo das doutrinas, desde a sua origem, suas influências e sua evolução, até alcançar o que nós chamamos hoje de dogma. O que isso está querendo dizer? Que a patrística, ela vai pegar um pensamento e ela vai tentar ver onde iniciou, quem influenciou esse início, quem acabou fazendo com que isso expandisse, como que essa expansão ela foi feita e como a igreja em determinado momento parou e disse: isso aqui é doutrina para nós. Isso aqui é o que nós entendemos como correto, como certo, como o bíblico a ser seguido. E quais eram os critérios para determinar um indivíduo, um estudo como pai da igreja? Os critérios apostólicos, ou os critérios católicos para determinar um inscrito, um indivíduo como pai da igreja, são estabelecidos tardiamente, já no desenvolver da história, não no início ali. E eles vêm com a proposta de pensar, de refletir ou de classificar um pai da igreja como uma pessoa que tinha uma ortodoxia da doutrina, uma pessoa que buscava santidade de vida, uma pessoa que tivesse a aprovação da igreja e uma pessoa que fosse antiga. E uma coisa que vale a pena destacar é que quando nós falamos do termo católicos, nós não estamos falando da Igreja Católica Apostólica Romana. E isso precisa ficar muito claro. A ideia de católico é como um todo, ou algo universal, algo que é aceito diante da maioria ou de todos. Então grave bem isso. Católico, quando é dito no estudo dos pais da igreja, até porque o catolicismo apostólico romano ele vai surgir no V século. Então é bem depois do que nós estamos refletindo aqui. Então isso é só para a gente deixar bem claro. Os pais apostólicos, eles eram pessoas que nutriam uma grande reverência pelo Antigo Testamento. E a maioria desses pensadores, eles apoiaram os seus pensamentos, apoiaram as suas ideologias, apoiaram as suas formas de ver o mundo, as circunstâncias, as escrituras, baseado no Antigo Testamento. E é por isso que nós vamos ver que muitos deles tinham uma interpretação da Bíblia tipológica. O que é isso? Quando nós falamos de tipo, nós estamos dizendo de algo que parece, mas não é. De algo que aponta para o que é verdadeiro, mas não é o verdadeiro. Eu acho que o melhor exemplo que nós podemos pensar nessa ideia de tipo é a sombra. Se você nesse momento estiver na sua casa ou em algum lugar e você olhar e ver a sua sombra no chão, você vai ver que a sua imagem está projetada naquela sombra. Mas aquela sombra não é você. Ela apresenta você, mas ela não demonstra você em sua totalidade. No Antigo Testamento nós vamos encontrar muito isso. Se você ler capítulo por capítulo, livro por livro do Antigo Testamento, você vai ver Cristo sendo apresentado de diversas formas, de diversas maneiras, entre personagens, fatos e algum símbolo ali que apontavam para a pessoa de Jesus, mas não era Jesus. Um exemplo é a serpente que Moisés hastia para as pessoas pararem de morrer. Outro exemplo é você olhar para José, é você olhar para os juízes, os salvadores, os goéis, aqueles que vieram para resgatar. E nós poderíamos pensar em tipos em cada livro do Antigo Testamento. E pensando nisso, nesse momento, eu quero pensar um pouquinho com vocês
agora sobre a vida de alguns pais apostólicos. E o primeiro dele é Clemente de Roma. Clemente, ele nasceu provavelmente por volta do ano 35 depois de Cristo e morreu por volta do ano 100. E ele foi um dos líderes da Igreja de Roma no final do século I. Na década de 90, os historiadores vão dizer que ele envia, em nome da Igreja de Roma, uma carta à Igreja de Corinto. E ele tinha alguns objetivos muito concretos ao enviar essa carta. Primeiro, era exortá-los. Depois, ele também tinha o intuito de repreendê-los e pedir que eles tivessem uma mudança de atitude, que eles mudassem a forma como eles estavam lidando eclesiologicamente, ou seja, a forma como eles estavam lidando com a igreja. Por que que ele escreve isso? Porque naquela igreja de Corinto, nesse momento, aqui quando Clemente escreve a carta, os presbíteros mais novos, eles estavam usurpando a posição dos presbíteros mais velhos. O que eles estavam fazendo? Eles estavam criando, naquele momento, um princípio de desordem na liderança. E é interessante isso, que o mestre Lucas ele vai falar também que essa carta ou essa epístola, ela tem recebido um lugar de destaque entre os escritos dos pais apostólicos, por ser o escrito cristão mais antigo depois dos livros do Novo Testamento. Então, o livro mais antigo que nós temos depois do Novo Testamento não é o de Daquê. A carta de Clemente ao Coríntio é tida como um lugar de destaque entre esses pais apostólicos por ser o escrito mais antigo. Clemente, na sua carta, ele vai usar de diversos pensamentos ou de diversos argumentos do Antigo Testamento. E ele também vai usar alguns pensamentos estoicos para exortar sobre o erro desta igreja em permitir tamanha desordem e afrontar as autoridades instituídas. Quando nós pensamos lá atrás na sucessão apostólica, nós vamos perceber que os pais da igreja, a igreja no início, ela tinha um pensamento, uma preocupação muito grande em manter a ordem da igreja. E eles entendiam que os líderes da igreja eram a base, o alicerce de tudo aquilo. Por isso, quando Clemente ele vai escrever a sua carta aos Coríntios, por causa dos presbíteros mais novos, tentando tomar a força, tentando deturpar, tentando fazer com que os presbíteros mais velhos perdessem a sua posição, nós vamos ver que, na verdade, o que ele estava fazendo era descrevendo que aquilo que esses presbíteros mais novos estavam cometendo era algo sério por estar afrontando as autoridades instituídas pelo próprio Deus. A tese que ele defende é que os presbíteros antigos eles não podem ser tirados, depostos de uma comunidade, pois eles não receberam poder daquela comunidade. Ou seja, não é a igreja que dá autoridade aos líderes. Na verdade, ele vai dizer que quem dá essa autoridade aos líderes é o próprio Deus. É Deus quem designa, é Deus quem levanta, é Deus quem sustenta. Então, de acordo com Clemente de Roma, a igreja e a comunidade, ela não poderia tirar os seus líderes antigos, porque não foi ela quem deu poder a esse presbítero, a esse bispo, a esse líder da igreja. Então, é de pensar que no início da igreja, uma das preocupações dos pais da igreja, ou principalmente de Clemente de Roma, é essa questão da liderança. E quando nós pensamos em educação, eu creio que vale a pena destacar que quando você escreve uma carta ensinando princípios educativos à igreja, você já está pensando numa pedagogia, você já está pensando numa forma de instruir, de liderar, numa forma de conduzir. Por isso, esses pais da igreja, eles são tão relevantes. Outro pai da igreja que nós temos também no início ali é Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, ele nasceu, ou ele vem da Antioquia da Síria, e ele foi bispo naquela igreja do século I até a sua prisão e deportação e quando ele foi morto em Roma, entre 107 e 110 depois de Cristo. Ele ficou conhecido como Teóforo, que significa portador de Deus, ou portado por Deus. Porque a tradição diz que ele foi um dos meninos que Jesus carregou no colo, naquela passagem. Deixai vir as minhas crianças. E vale pensar que Inácio, ele é um dos grandes nomes
cristãos do fim do segundo século, do primeiro século para o segundo. E ele foi morto de forma muito cruel. Ele foi preso pelas autoridades romanas e depois ele foi enviado para Roma no intuito de ser lançado diante dos animais e ser devorado vivo por eles nas festas ou nos momentos dos jogos imperiais. Inácio ele foi preso em Antioquia e durante a sua viagem para Roma ele escreveu 7 cartas que são importantes na antiguidade. E nessas cartas ele tinha alguns propósitos objetivos, alguns propósitos estabelecidos. O primeiro, exortar sobre a unidade da igreja. Então ele queria que a igreja entendesse a importância de viver em comunidade, de estarem juntos, de serem um. Como Jesus orou, Pai, faça-nos um, assim como eu sou contigo. E essa exortação eu acho que é válida e continua para nós hoje. Ele também vai exortar a igreja sobre a ortodoxia, o ensino correto, para a igreja não se deixar levar por pensamentos contrários àquilo que eles já foram ensinados, aquilo que já foi passado a eles, que já foi direcionado a eles. E por último, ele vai expor sobre a fidelidade em meio à perseguição religiosa. E eu acho isso bastante interessante, porque se você estudar a história dos mártires, você vai ver que muitos mártires, eles tinham o pensamento de que morrer para Cristo era o que tinha de mais sublime. E Inácio é uma pessoa que foi morta por causa da sua fé. Então, consequentemente, ele ia mostrar para os seus discípulos, para as igrejas que ele escreveu, a importância de se manter fiel a Deus, mesmo diante das circunstâncias adversas da vida, mesmo diante das circunstâncias contrárias à vontade de Deus e aquilo que Deus tem direcionado. E essas 7 cartas elas foram enviadas aos Efésios, aos Magnésios, aos Tralianos, Romanos, Filadelfenses e Esminiotas e a Policarpo. O tema principal, como eu disse, ele gira em torno da unidade da igreja. E vale dizer que, para ele, essa unidade ela deveria ser reforçada, ela deveria ser embasada, ela deveria ser alicerçada através da figura do bispo, que no pensamento deles era o sucessor de Cristo para as igrejas na terra. Lembrando da sucessão apostólica, Cristo é o cabeça, ele então passa os seus ensinamentos para os apóstolos passam para os pais da igreja, e aí começa o processo de sucessão, entendendo que eles tinham um bispo como uma autoridade maior, uma autoridade que era regional, que tomava conta de determinada quantidade de igreja, e o presbítero é alguém que ficava local. Por isso ele era alguém que destacava e muito a importância do bispo como chefe e cabeça das igrejas locais. Para ele, a união do bispo com Cristo, ela vinha com a ideia ou trazia a figura de um sustentador da unidade da igreja. O bispo era aquela pessoa que tinha a capacidade de sustentar toda a base da igreja. E ele era a pessoa por meio da qual a igreja poderia se manter unida. Ele era a base, o alicerce, o centro. O bispo era a figura que representava Cristo dentro da igreja local. Além disso, ele inaugura um documento que defende essa liderança tripartite que nós estamos falando. Bispo, presbítero e diácono. E por último, ele enfatiza muito sobre o martírio como finalidade da vida cristã. E eu acho isso bastante interessante porque alguns cristãos, eles eram impelidos à morte. Alguns historiadores vão dizer que no início da igreja, o martírio era um dom que Deus dava. Lembrando que os dons, ele é para a edificação da igreja. Por isso que Tertuliano vai dizer que o sangue dos cristãos era a semente da igreja. Ou seja, cada vez que os cristãos morriam, mais cristãos surgiam, mais pessoas se convertiam. E eles tinham o martírio como a maior honraria que uma pessoa podia ter. O Wilson Porte, ele vai narrar a história de uma mãe que ela, cristã, criou seus filhos no caminho, e esses filhos se tornaram soldados. E certa feita eles pegaram esses soldados e colocaram eles dentro de uma lagoa congelada, porque esses soldados haviam se convertido a Cristo e estavam confessando a Jesus. E na volta dessa lagoa, a historiografia vai dizer que eles colocaram fogueiras para as pessoas se aquecerem. E os soldados ficavam de fora,
olhando para os outros soldados que estavam dentro da lagoa congelada e gritando: venham, saiam da lagoa, venham aqui se aquecer, apenas neguem o seu Cristo. E a tradição vai dizer que alguns acabaram apostatando da fé, acabaram negando a Cristo, mas um dos soldados, vendo o soldado lá dentro da água, viu a mãe dele do lado de fora e falou: nossa, fale com seu filho, é apenas que ele negue a Cristo e ele vai sair. Aqui nós temos água, nós temos comida, nós temos uma água quente esperando ele, para ele poder se banhar. E aquela mãe corajosamente olha para aquele soldado e diz assim: o meu filho hoje está vivendo aquilo que eu orei a vida inteira. Por acaso tiraria eu ele o maior privilégio e a maior bênção que ele está tendo na vida dele, que é morrer por Cristo? Então, quando nós olhamos para Inácio e nós vamos ver o pensamento, a forma como eles destacavam o martírio, nós podemos perceber que o martírio no início da igreja era algo tratado seriamente, era algo tratado com muita credibilidade. A história diz que algumas pessoas se entregavam para morrer. Só para os irmãos terem uma ideia como era olhado o martírio naquele momento. Mas quando nós pensamos teologicamente, nós poderíamos dizer que a maior contribuição de Inácio para a igreja foi a sua doutrina da encarnação de Cristo, morte e redenção. Vale destacar que ele deu um passo importante na dogmática cristológica, quando ele introduz o tema gerado e não gerado. Nesse ponto, ele ataca as alas mais judaizantes que existiam ali no início, que insistiam em dizer que Jesus era o Messias mestre e não Deus. E ele vai dizer que não. Ele vai dizer que Cristo, ele era Deus. Por isso, a sua doutrina da quinoses, ela vai se investir no objetivo de revelar a Deus, apresentando de forma muito incisiva um combate anti-gnóstico. Por isso que Lucas Gestas, ele vai dizer que, na verdade, o Inácio ele vai combater o pensamento docetista. O que o docetismo dizia? Havia duas vertentes. A primeira dizia que Cristo, ele não veio em corpo. E é por isso que lá na primeira carta a João, João vai dizer que aquele que diz que Jesus não veio em carne é mentiroso. E a verdade não está nele. Porque Jesus, ele veio em corpo. E outra linha vai dizer que Jesus, ele não foi 100% Deus em todo o contexto histórico. Não. Na verdade, Jesus se torna Deus, o Messias, no momento do batismo, quando a pomba vem. E momentos antes da cruz, ele deixa de ser Deus. E esses dois pensamentos, eles são influentes e importantes porque eles atacam o cerne do pensamento cristão. E eles vão dizer que o primeiro pensamento docetista de que Cristo não foi humano, se Cristo não foi humano, consequentemente, logo, Cristo não morreu na cruz. Não morreu na cruz. E o segundo pensamento vai dizer também que não foi o Cristo que se entregou na cruz. Porque no momento antes dele ser crucificado, ele deixou de ser o Cristo e o que estava ali era apenas o Jesus humano. E Inácio, ele vai combater esse pensamento. A ideia de gerado e não gerado é bastante interessante. Essa semana eu estava lendo o capítulo de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e ali diz que a descendência da mulher pisará a cabeça da serpente. E eu fiquei pensando, porque é bastante interessante que Moisés lá atrás, ele já vai dizer que aquele que viria, ele não seria descendência do homem, mas apenas descendência da mulher. E isso está diretamente entrelaçado, está diretamente direcionado ao termo de gerado e não gerado. Por quê? Naquela época, alguns pensadores, eles tinham o pensamento, Ário é um deles, que vinha com a proposta de dizer que Cristo, ele foi gerado. Que Cristo, ele não é Deus. Mas que Cristo, em determinado momento da história, Deus o gerou. E Deus o criou, perdão, meus irmãos. Que Deus o criou. E Inácio, ele vai dizer que não. Inácio, ele vai dizer que Cristo, ele não foi criado. Que Cristo, ele foi gerado. Por quê? Porque, conforme lá em Gênesis, nós vamos ver Mateus, os evangelistas narrando o nascimento de Cristo um pouquinho antes ali, e nós vamos ver que é o Espírito Santo quem gera Cristo na
pessoa de Maria. E isso é bastante interessante porque quando nós pensamos na ideia de criado e gerado, nós vamos ver que há duas coisas diferentes. Primeiro, quando você cria um objeto, vamos supor que você criou essa agenda. Quando você cria essa agenda, por mais que você possa colocar aquilo que você é, transmitir o que você é a essa agenda nunca será você. Agora, quando você gera, a ideia de quando Deus gera Cristo, é a ideia de que, por ele ter gerado e não criado, Cristo tem todos os atributos, tudo o que Deus tinha. Por isso, logo, ele é Deus. Então, notem que Inácio, ele teve uma participação muito importante e muito impactante naquilo que nós desenvolvemos como pensamento de Cristo, como cristologia, o estudo da pessoa de Jesus. Além disso, outro pensador importante que nós tivemos e outro pai da igreja foi Policarpo de Esmina. Policarpo, ele foi bispo direto de João e ele ficou como bispo de Esmina por algum tempo. E hoje nós temos do bispo de Esmina, de Policarpo, apenas a carta aos Filipenses, embora a tradição dizer que ele escreveu várias outras cartas que influenciaram como a teologia de Irineu de Leão, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Sua carta aos Filipenses, ela trata de uma resposta para a igreja a Inácio de Antioquia. E é interessante que, além dele tratar essas questões da igreja e endereçar uma carta a Inácio, ele estava preocupado em saber como Inácio estava. Por isso ele queria notícias disso. Além disso, existe um importante escrito sobre seu martírio, que se transformou numa hagiografia para a história da igreja. No geral, a carta de Policarpo à igreja de Filipenses, ela é bem simples e bem direta à igreja. E o objetivo é que a igreja mantenha-se saudável e que a igreja ela pudesse se manter firme apesar de toda a circunstância, de todos os problemas teológicos que surgiram naquele momento, apesar de tudo o que estava acontecendo, que estava abalando as igrejas da Ásia Menor. Além disso, Policarpo ele escreve sobre a ressurreição de Jesus, a perseverança na doutrina paulina e apostólica, e ele também vai abordar a ideia da sucessão apostólica da teologia. E assim como Inácio, ele também combate o docetismo. Lembra que eu falei que foi João que escreveu a primeira carta falando muito sobre o docetismo? A tradição diz que o pai do docetismo era um homem chamado Cerinto. E a história diz que um dia João estava tomando banho em um local, e naquele momento que ele estava ali, Cerinto chegou e entrou no mesmo ambiente. E ele olhou para os discípulos dele, para as pessoas que estavam próximas a ele, e disse assim: levantemos e vamos embora. E vamos embora. Porque esse pecador, no mesmo lugar que nós, é perigoso. Porque daqui a pouco Deus mandará um raio e destruirá tudo aqui. E a tradição diz que João então se levanta e saía, porque ele não se via na possibilidade de compartilhar o mesmo espaço com alguém que negava algo tão importante sobre a vida, pessoa, obra, redenção, crucificação, que é Jesus Cristo. Além disso, nós vamos ver Policarpo sendo martirizado. A tradição diz que ele foi morto aos 86 anos de idade. Naquela época havia grande perseguição na igreja. E a história diz que ele começou a ir de um lugar para o outro, até que em determinado momento ele parou e falou assim: a partir de hoje eu não fujo mais. Então ele ficou aguardando os soldados. Quando os soldados encontraram ele, a tradição diz que ele pediu para que todos os soldados fossem alimentados, que fossem dado água a eles, e que os soldados o permitissem a passar 3 horas orando. E a tradição diz que ele vai e ora, e no final das 3 horas ele se entrega. Então ele é levado para julgamento. E no momento do julgamento, um dos capitães lá olhou para ele e disse assim: Policarpo, já é um senhor de 86 anos de idade. Negue o seu Cristo que nós o soltaremos. E a história diz que ele olhou para esse soldado, para esse comandante, e disse assim: disseste bem, tenho 86 anos e o meu Senhor nunca me fizeste mal algum. Negaria eu ele agora? A história diz que esse homem foi lançado dentro de uma fogueira e ele não pegava fogo e ele não morria. Então o soldado foi e o feriu
com uma lança. Então, só para os irmãos terem uma ideia, o quanto os pais apostólicos foram pessoas que também viveram e morreram para Cristo. Outro grande pensador, outro grande pai apostólico que nós poderíamos destacar aqui é Irineu de Lyon. Irineu, ele nasceu por volta do ano 135 e ele ficou conhecido na história como presbítero em Lyon. Em 175, a tradição diz que houve uma grande perseguição na cidade de Lyon. E ele não estava presente, pois tinha ido a uma missão oficial em Roma. No entanto, quando ele retornou para Lyon, ele foi escolhido como bispo para suceder Potino, que durante esse momento de perseguição foi morto, foi martirizado. Já em Lyon, Irineu, ele escreve suas duas grandes obras, que são Demonstração da Pregação Apostólica e uma acusação e destruição do falsamente intitulado Conhecimento. Obra que hoje foi publicada como Contra as Heresias, publicada no Brasil em 5 volumes, só para vocês terem uma ideia. Irineu, ele acreditava e argumentava que a tradição ensino das igrejas, como era proposta, ela representava a visão autêntica da fé cristã, ou seja, ele acreditava que a forma como a tradição de ensino, de proposta, a forma como foi passado de um para o outro e havia chegado até o seu momento, era a forma que deveria ser seguida. E ele foi o primeiro quem desenvolveu o apelo à tradição, aonde ele veio com a ideia da regra da verdade. E para ele, as sucessões dos bispos e dos apóstolos, elas foram transmitidas como uma arma, como uma forma de defesa contra os seus oponentes gnósticos e marcionistas. Naquela época surgiu um homem chamado Marcião, só abrindo um parênteses aqui. Marcião, ele é conhecido como o herege. E Marcião, ele foi uma pessoa que escreveu, na verdade assim, ele não escreveu, ele compilou, ele formou a sua própria Bíblia. E ele tinha uma característica bastante interessante. Ele só acreditava em Jesus. E ele dizia que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo. Ele dizia que o Deus do Antigo não é Jesus e que Jesus não é o Deus do Novo. O Deus do Antigo, perdão. Por isso, ele exclui o Antigo Testamento. E ele pega os evangelhos e ele pega algumas cartas paulinas e ele forma o seu próprio cânon, ele forma a sua própria Bíblia. E isso é uma afronta direto à igreja. Por isso, o Irineu, ele vai dizer que a instituição dos bispos, que a instituição dos presbíteros, ela serve como uma arma, como um sistema de defesa ou um sistema de ataque, aí você pode pensar da forma que você bem entender, contra esses oponentes gnósticos, que nós já falamos lá atrás, e agora os marcionistas, que surgem nesse determinado momento da história. Para Irineu, a primeira e maior das questões levantadas por Marcião e os gnósticos surgia da negação que eles faziam que o verdadeiro Deus e Criador do mundo são uma e a mesma pessoa. Na sua visão, Deus não está distante do mundo, mas está intimamente presente nele. Existe uma linha teológica que ela vai dizer que Deus criou o mundo e ele entregou o mundo para viver de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o seu próprio entendimento. Que Deus não intervém na história. Esses daí são os deístas. Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que em todo momento da história Deus está intervindo. Que nada acontece no mundo sem o direcionamento dele, sem a condução dele. Deus é o autor da história. Deus é quem intervém na história. Nada está distante do nosso Deus e nada acontece no mundo sem a permissão do nosso Deus. Ele também considerou a segunda que Marcião e os gnósticos haviam proposto, que era a da salvação. Ele repudiou a segregação gnóstica de espírito, alma e carne como substâncias ou naturezas antagônicas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Os gnósticos, eles diziam que havia uma separação entre o espírito, a alma e o corpo. Por isso, alguns gnósticos entendiam que a pessoa podia pecar livremente, porque no final desta vida, o corpo voltava para a terra e o que voltava para Deus era a alma, por causa dessa separação. Ou seja, o que o corpo faz não interfere na alma, não interfere no espírito.
Mas não, nós não acreditamos nisso, nós não acreditamos nessa dualidade, nessa separação. Nós não acreditamos que há essa sujeição no sentido de que um vai para um lado, o outro vai para o outro e elas são independentes. Não. Nós acreditamos que o nosso corpo, a nossa alma, eles estão diretamente conectados. Por isso, quando Deus ele salva e Deus ele busca o pecador, a palavra de Deus vai dizer que nós teremos novos corpos. Paulo diz aos Coríntios que aqueles que estiverem vivos terão seus corpos glorificados e os que estiverem mortos serão ressurretos em corpos glorificados. Não há separação. É claro, meus irmãos, que essa carne nossa hoje, ela é pecaminosa. Ela é uma carne que ela vai se corromper, porque ela já é corrompida por natureza. Então, há esse pensamento. Mas essa ideia de que havia uma gnose diferente, um conhecimento elevado, e que as pessoas conseguiam essa salvação por esse conhecimento, e que esse conhecimento ele era distinto do corpo, não é isso que a Bíblia diz. E Irineu ele vai combater esse pensamento, ele vai combater essa ideia. Outro grande pai da igreja é João Crisóstomo. É interessante que Lifting ele vai dizer que a igreja antiga ela encontrou força em seus grandes oradores. Mas esses oradores cristãos, eles não foram estadistas que se puseram de pé no fórum romano para se dirigir aos aristocratas vestidos de toga no Senado. Em vez disso, eram pregadores que encheram as grandes igrejas do império com seus poderosos sermões. E para ele, o maior desses pregadores antigos foi João Crisóstomo, bispo de Constantinopla. Crisóstomo era seu apelido, que significa boca de ouro, que é o que a tradição, os historiadores vão dizer que ele de fato tinha. João Crisóstomo, ele nasceu por volta do ano 394 depois de Cristo, e ele foi educado aos pés de Libânio, o mais destacado orador daquela época. Libânio era professor de retórica em Atenas, Constantinopla, Antioquia, e Libânio nos lembra muito do que nós temos hoje de nossos professores atuais, que têm mentes brilhantes, que são cultos, no entanto são hostis à fé cristã. E ele Libânio observava com grande aversão o crescimento do cristianismo naquela época. Tanto que é acreditado a ele que antes de morrer, ele foi questionado quem deveria sucedê-lo. E ele disse, deveria ter sido João, se os cristãos não o tivessem roubado de nós. Então, só para os irmãos terem uma ideia, a formação de Crisóstomo, ele foi formado diante de alguém brilhante. No entanto, esse brilhantismo acabou se tornando algo irrisório, porque ele não tinha o que era mais importante, que era Deus na sua vida. João, ele vem de uma família tranquila, ele era filho de uma viúva, e a mãe dele era uma devota cristã, que resolveu não se casar de novo. Embora quando o pai de João morre, ela tinha apenas 24 anos de idade. A ótima formação e a ótima oratória de João abriu muitas portas para ele na cidade de Antioquia. Mas seus planos e de Deus eram outros. O bispo Malécio notou e olhou para João e viu o talento dele, a forma que ele lidava, a forma como ele falava. E logo então ele chamou Crisóstomo para fazer parte do seu ciclo mais chegado. E João, nesse momento, foi batizado e ele recebeu o importante cargo que havia naquela igreja, que era de lector, ou leitor das escrituras, dos cultos. João, ele buscou viver uma vida ascética. O que é o ascetismo? É o exercício da disciplina, de disciplinar o corpo contra os desejos da carne. E João, ele buscou viver uma vida em solitude. A ideia da solitude, meus irmãos, eu acho que vale a pena destacar, que é a ideia de você se retirar com um propósito estabelecido. Quando nós vamos para o quarto e nós vamos orar, nós estamos entrando em solitude. Nós nos retiramos do convívio familiar, do convívio das pessoas que estão no nosso entorno, e vamos para um determinado ambiente para então se conectar, buscar a Deus. E João tentou fazer isso indo para as montanhas escarpadas próximas a Antioquia. E a história diz que ele viveu por 6 anos no alto dessas montanhas. E após esses 6 anos, ele retornou ao mundo.
entre aspas, que ele não saiu do muro. Depois de um tempo se recuperando, ele reassumiu, ele voltou à sua função de leitor na igreja de Antioquia. Sendo um pouco tempo depois, ele foi ordenado a diácono. Mas foi somente 8 anos depois de seu retorno, quando ele desce da montanha, que João foi chamado para se tornar bispo. Nessa função, presbítero. Nessa função, ele assume a responsabilidade da pregação pública, o maior chamado de João. A tradição diz que ainda existem cerca de 900 sermões escritos por eles. E muitos deles ainda existem. João, ele amava a Bíblia. E ele tinha, na verdade, algumas pessoas diziam que o homem com a boca de ouro usou o poder das palavras para poder liberar o poder da palavra. Eu achei bastante interessante isso. Que hoje nós chamaríamos João de um pregador expositivo. Aquela pessoa que prega a Bíblia, como nós temos o pastor Antônio aí na igreja, como nós temos algumas pessoas que pregam assim, que é o que nós chamamos de lépido contínuo. Ao contrário do que nós vamos ver em Orígenes, que adotava o método de interpretação chamado alegórico, João não. João, ele gostava de olhar para a Bíblia no seu contexto histórico e gramatical. Essa questão da alegoria é muito discutido no campo da hermenêutica hoje. Hoje nós teríamos 2 grandes métodos de interpretação. O método histórico crítico, que é o mais voltado à alegoria, e o método histórico gramatical, que é mais voltado ao real entendimento do autor, à real intenção do autor, aquilo que o texto queria dizer nas suas línguas originais. Então, João, ele foi uma pessoa que buscou viver dessa forma, viver dessa maneira. Por isso, João, ele era alguém que adotava o pensamento da escola de Antioquia. E João, ele era alguém que abordava o texto buscando o seu significado espiritual, buscando o seu significado real. Por isso, hoje nós poderíamos dizer tranquilamente que João era um expositor das Escrituras. Ele era alguém que abria o texto, lia o texto, explicava o texto e aplicava o texto. Então é só para a gente fechar essa parte sobre alguns pais da igreja. Vale destacar que faltaram alguns, nós não teríamos tempo para isso. Orígenes mesmo é um que nós não entramos, e teríamos alguns outros para pensar, mas você pode pesquisar. Tem um livro chamado Conhecendo os Pais da Igreja, que você vai ver bastante. Tem um livro do Frank Ferreira, chamado Servos de Deus. Manuais de história da igreja, livros de história. Você vai encontrar esses homens, porque eles foram importantes historicamente. E agora, para a gente encerrar a nossa discussão, nós vamos entrar no último bloco e nós vamos pensar um pouquinho sobre as ideias educacionais na patrística. Vale destacar que, no caso das ações dos professores, naquele momento, eles estão agrupados ao ministério pastoral na igreja desde os primórdios. Por isso que lá em Efésios 4:11, Paulo vai dizer que alguns foram chamados para apóstolos, mestres e outros bispos, e outros para mestres e pastores. Se você olhar lá, não há separação em mestres e pastores, porque todo pastor precisa ser mestre, mas nem todo mestre precisa ser pastor. Vou repetir, todo pastor precisa ser mestre, mas nem todo mestre precisa ser pastor. Mas todo pastor precisa saber ensinar, todo pastor precisa ter essa facilidade com o ensino, de poder passar aquilo que as escrituras diz, porque ele representa o ministério local. Ele é aquele que assume a função de professor, de ensinar, de instruir, de corrigir, de redarguir, de mostrar o caminho, de conduzir no caminho do Senhor. Por isso o pastor, ele sempre teve na história da igreja, no início eram os presbíteros, ele sempre teve um papel importantíssimo educacionalmente falando. E eu falei que a carta aos Coríntios, ela foi a primeira carta escrita, mas o primeiro documento que nós poderíamos dizer como um documento formal da igreja, que tem um objetivo claro, que tem um objetivo direto, seria o Didaquê. A Didaquê significa 12 doutrinas dos apóstolos. É um documento de grande importância para as igrejas do Oriente Próximo, pois trata-se de uma obra de eclesiologia, doutrina moral, que circulou durante a antiguidade, muitas vezes a parte dos textos escritos.
E esse documento, ele apresenta 16 capítulos, que podem ser divididos em 3 partes. A primeira trata do documento dos 2 caminhos. A segunda trata das questões litúrgicas. E a terceira parte trata da disciplina na igreja, tanto entre os membros quanto entre os líderes. O Didaquê é o documento mais antigo pelo qual nós podemos entender como as igrejas entendiam o culto, o batismo, o amor e como eles entendiam a Eucaristia, a ceia. Como eles entendiam algumas circunstâncias naquele momento. Bem como ele também instrui como a liderança, ou ele mostra como as lideranças carismáticas, como as lideranças lidavam com os carismáticos e com a eclesiologia em geral. É o grande manual ecleológico do final do século I e início do II. Porque ele reflete um período de transição entre os sistemas primitivos de autoridade baseada nos dons carismáticos para a organização hierárquica que se irá formar no terceiro século. É interessante que ele vai, dentre diversas coisas, ele vai abordar sobre os falsos mestres. O Lucas Jéssica, na sua aula, ele vai falar sobre isso. E ele vai dizer que o Didaquê, ele destaca como as igrejas deveriam lidar com os pregadores itinerantes. João, na sua segunda ou terceira carta, se eu não me engano, também aborda sobre esses pregadores itinerantes. Porque o pregador que era itinerante era aquela pessoa que vivia de local em local pregando, que andava de um lado para o outro. E ele vai dizer que essa pessoa, ela, para ser recebida na igreja, ela não poderia pedir dinheiro, ela precisaria ensinar aquilo que era correto, aquilo que os discípulos, aquilo que os apóstolos, aquilo que os pais da igreja já haviam passado, e que as igrejas deveriam se atentar, porque nem todo aquele que fala inspirado é profeta, de acordo com eles, a não ser que viva como o Senhor. Então as igrejas precisavam olhar, de acordo com o Didaquê, a conduta, a forma como a pessoa lidava com o dinheiro, a forma como a pessoa lidava no seu dia a dia com a alimentação, se ela era uma pessoa usurpadora, se ela era uma pessoa que vivia encostada. Então o Didaquê, ele vem trabalhando essas questões muito sério. E vale a pena destacar que no período da patrística surgiram diversas regiões que acabaram se tornando grandes centros do debate teológico. Lembrando que o Didaquê é o primeiro documento eclesiológico depois do Antigo Testamento que nós temos. E após isso, surge-se também 3 grandes centros que podem ser apontados por nós como importantes, da importância do pensamento naquela época. E dentre os quais as 2 primeiras falavam grega e a terceira falava latim, que são as seguintes cidades: a cidade de Alexandria, a cidade de Antioquia e o norte da África Oriental. A cidade de Alexandria, ela estava onde é o Egito atual hoje. E ela se destacou como um grande centro de educação teológica, porque ela tinha um estilo característico muito peculiar. Era uma cidade que desenvolveu uma forma de pensamento, que desenvolveu uma forma de estudar as escrituras, como eu disse, que nós poderíamos chamar hoje de pensamento alegórico. E Alexandria era uma cidade muito importante naquela época. Mas eu diria que o grande centro para se destacar seria a cidade de Antioquia, que é a região vizinha da Capadócia, na atual Turquia. Em uma primeira fase, ela veio a se consolidar no Mediterrâneo Oriental, e a Antioquia, ela se destaca de maneira significativa de vários pontos, conforme nós vamos ver relatos de Atos dos Apóstolos. A própria cidade de Antioquia logo se tornou um grande centro do pensamento cristão. Ela veio com o embasamento, ou com a busca daquilo que era certo, daquilo que era correto. Mas vale dizer, meus irmãos, que todos os pensamentos que surgem na história da igreja, eles surgem com essa proposta. Eles surgem com esse pensamento de que eles são certos, de que eles são corretos. Então, como diferenciar? Como eu disse, está na Bíblia. Nós conseguimos olhar para a Bíblia da forma como ela é, da forma como o autor buscou a escrever, porque todo o escrito, ele tem um pano de fundo histórico. E todo o escrito, as palavras que nele estão, têm significado, queriam dizer alguma coisa. Por isso que nós adotamos o método histórico-gramatical,
que era o mesmo método de interpretação das escrituras que a cidade de Antioquia tinha. O termo antioqueno, ele é utilizado para designar esse estilo teológico característico, mais ortodoxo, uma busca de uma teologia mais firme, mais baseada nos apóstolos, nos discípulos. Já o norte ocidental da África, especialmente a área da atual Argélia, nós vamos ver que essa cidade, ela em certo momento foi adversária política de Roma, pois ambos disputavam o regime da dominião, da região. E entre alguns pensadores que surgiram dessa escola, nós poderíamos destacar Tertuliano, Cipriano de Cartago, Agostinho de Hipona, só para vocês verem o quanto a região africana ela também teve uma importância significativa no desenvolvimento teológico educacional da nossa igreja. Se você olhar para Agostinho, Agostinho é um dos maiores pensadores que nós temos. Se você olhar para Tertuliano, foi alguém fantástico. Por isso, meus irmãos, é interessante a gente observar isso. Mas como nós poderíamos olhar a educação naquele momento? Como eles olhavam? A primeira coisa que eu diria é que os pais da igreja, eles adotaram a apologética como um meio pedagógico. A guerra apologética na igreja primitiva, ela foi tratada simultaneamente em duas frentes. Porque os teólogos, eles se dirigiam criticamente a um grande componente que havia naquela época, que é o classicismo. O classicismo, ele vem da ideia dos pensadores clássicos. Sócrates, Aristóteles, Platão. A igreja, ela foi fortemente influenciada por esses ensinos clássicos. E com isso, não estou querendo dizer que tudo que eles escreveram precisa ser descartado. Mas só para os irmãos terem uma ideia, Platão desenvolveu a ideia do demiurgo. O demiurgo, ele seria um semideus, que ele foi criado por deuses superiores, e ele foi enviado a esse mundo para resolver o problema do mundo. E Paulo, quando escreve a sua carta aos Colossenses, ele escreve para combater esse pensamento. Por quê? Porque alguns cristãos olharam para essa ideia do demiurgo e falaram assim, opa, peraí, nós temos algo parecido. Nós também temos um Deus inferior que veio a esse mundo para resolver. E Paulo vai olhar para eles e dizer, opa, peraí, não. As coisas podem até ser meio parecidas, mas não são o que são. Porque Cristo, ele é o próprio Deus. Não há separação. Então esse dualismo platônico entre o sagrado e o profano foi combatido pelos pais da igreja. E isso é uma forma de você educar a igreja, de você pensar a forma de você vai direcionar a igreja. Porque isso é muito sério, meus irmãos. Hoje em dia nós fazemos separação do que é santo e sagrado. E nós se esquecemos que tudo, santo e profano, perdão, nós se esquecemos que tudo é santo aos olhos do Senhor. Deus, quando impele Paulo a escrever aos Coríntios e aos Romanos, ele vai dizer que ninguém pode tornar puro aquilo que ele tornou puro. Impuro aquilo que ele tornou puro. Ele também diz isso a Pedro em Atos 10. Então não há essa separação. Outra vez um sapateiro perguntou para Lutero como ele fazia para poder servir ao Senhor com integridade. E Lutero olhou para ele e disse, engraxe um sapato bem engraxado, faça um sapato bem feito. Ou seja, tudo aquilo que você faz, faça para a glória do Senhor. Faça para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome do Senhor seja engrandecido. E uma das questões que destacavam-se naquele momento era que o classicismo pagão, além dessa ideia filosófica dos grandes pensadores do pensamento clássico, ele também vem com uma proposta de intervir na natureza doutrinal. Na correspondência entre Plínio e Trajano, duas acusações ocorreram. Que a primeira era de incentivo à desobediência civil e a segunda da prática de imoralidade. Ou seja, eles vão dizer que os cristãos, eles estavam se levantando como sendo rebeldes, porque eles estavam gerando uma desobediência civil, eles estavam gerando uma desorganização do sistema político de sua época. E depois eles vão dizer também que havia uma prática de imoralidade. Mas não somente isso, como os cristãos também foram acusados no início de canibalismo. Meus irmãos, não se assuste não. E é interessante que a base dessa acusação foi a linguagem que os cristãos usavam. Por quê? Porque os cristãos, no momento da ceia, eles diziam que na presença do Senhor, eles comiam do corpo e bebiam do sangue. Então, uma das calúnias que foi levantada contra os cristãos foi a acusação de que eles comeriam de carne humana
e que eles bebiam ou comiam o pão empapado em sangue. Só para os irmãos terem uma ideia como era isso. Então, o início da igreja, a educação, ela foi tratada mais exclusivamente no sentido de demonstrar a forma como a igreja deveria lidar consigo mesma. Por isso eles instituem a sucessão apostólica, eles instituem uma liderança que pudesse determinar esse funcionamento da igreja. Eles também contrapõem alguns pensamentos filosóficos de fora, como nós vimos, que foi a ideia do docetismo, do gnosticismo, a ideia de Marcion com o seu próprio cânon, e por último também o pensamento classicista. Então a educação na patrística, ela surge como uma pedagogia instrutiva, se eu posso dizer e chamar assim. Ela vem para normatizar a forma como a igreja deveria lidar. A forma como a igreja deveria lidar, primeiramente, interna, mas também externamente. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que nós possamos ter aprendido juntos. Como eu disse, isso foi uma base panorâmica de tudo o que esses pensadores escreveram, desenvolveram, de tudo que esse movimento, de tudo que essa época representou. Mas eu espero que você tenha conseguido absorver. Que Deus te abençoe.